Olá pessoal, eu sou o Pedro do canal do Engenheiro Viajante. Voltando aqui a nossa conversa sobre TVs e tecnologias de TVs, vou falar agora sobre como é que funciona a tecnologia OLED. Se você não assistiu o primeiro vídeo, vai lá, tá aqui o link na descrição. Vou tentar colocar aqui na tela também, não sei como é que faz isso, mas vamos lá. E clica lá e dá uma olhada, também fala sobre como é que funciona a tecnologia LCD. E é importante para você saber a comparação entre LCD e OLED, ao invés de só saber como é que funciona o OLED. Então dá uma clicada lá e depois volta aqui. Antes de mais nada, se você já gosta da proposta do canal e desse vídeo, e gostou do último vídeo, já aproveita e já dá um like aí, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Então, vamos falar um pouco sobre OLED. O que é o OLED e qual que é a diferença com a TV de LCD? O OLED, ele parte do princípio que já havia sido utilizado há muitos anos, que é você ter uma unidade emissora de luz que já seja o seu pixel da sua TV, da sua imagem. Então, já existe essa tecnologia de você juntar diversos pontos de luz para formar uma imagem, como o próprio painel de LED. Você tem diversos pontos de LED para formar uma imagem completa. Hoje em dia você tem painéis de LED com definições fantásticas. E o OLED não é... A proposta do OLED não é nada diferente disso. A questão é que a tecnologia OLED permitiu que esses pixels fossem miniaturizados em tamanhos assim extraordinariamente pequenos, a ponto de fazer uma densidade de pixels na tela semelhante a qualquer densidade de pixel que você tem em uma TV de LCD. Hoje em dia você consegue uma densidade assim absurda de quase 800 pixels por polegada quadrada, o que é assim fantástico. E você consegue fazer isso com o OLED, porque a tecnologia de fabricação, a tecnologia que foi desenvolvida desse formato de OLED permitiu que você tivesse pixels de diodos emissores de luz que tenham um tamanho assim absurdamente pequeno. E é basicamente isso. Cada ponto da TV é um LED minúsculo, uma miniatura de LED que vai emitir a luz na cor que você precisa para aquele ponto de pixel da sua imagem. É claro que eu podia explicar aqui como é que funciona exatamente a construção de um painel OLED, mas não é esse o intuito desse vídeo, desse canal. Agora, quais são as vantagens de você ter uma tela OLED frente principalmente ao principal concorrente que tem hoje em dia, que já está disseminado no mercado, que é o LCD? Principalmente, a espessura é uma vantagem incrível. Você consegue fazer telas muito mais finas, porque ao contrário do LCD, que você pode ver que tem diversas camadas. Então você tem o backlight, você tem o filtro de luz para tornar a luminosidade do backlight homogênea na tela, você tem um filtro polarizador, um modo LCD, um outro filtro polarizador e mais algumas outras partes de estruturais da tela. Enquanto na LCD você tem tudo isso, na OLED você só vai ter um filme, que é os LEDs em si, com a parte de ligação dos LEDs em si. Então você consegue fazer só uma camada de display em si, que já é o suficiente para você ter uma TV funcional. Você consegue fazer TVs em uma espessura absurdamente pequena, justamente por causa disso. Isso é uma vantagem muito grande. Outra coisa, o contraste da TV de LCD, ele é limitado, eu já falei na tecnologia, quando eu expliquei no vídeo anterior, que você tem um limite no contraste porque ela é baseada em você tampar a luz, você filtrar a luz do backlight. Ao contrário da OLED, que ao invés de você tampar a luz, você simplesmente não acende o LED. Então, se você tem uma luz, uma cena escura, você não acende os LEDs, acende muito poucos os LEDs, você controla a luminosidade diretamente, ao contrário da LCD. Com isso você consegue contrastes muito superiores à tecnologia de LCD. Terceira coisa, o tempo de resposta também é consideravelmente maior, porque é só controlar o LED em si. Tem aqui na descrição um link das especificações de um modelo da LG, de TV de OLED da LG. Eles falam justamente sobre essas duas especificações, de contraste e tempo de resposta. O contraste desse modelo chega a 100 milhões para 1. Isso daí é um contraste
absurdo que chega a ser muito maior, muito superior até de uma TV de plasma, por exemplo. 100 milhões para 1 significa que você tem 100 milhões de níveis de brilho entre o mais preto que a TV consegue reproduzir e o mais branco que a TV consegue reproduzir. 100 milhões em diferença entre os dois. E isso, numa TV de plasma, isso não chegaria a 1 milhão ou 2 milhões, alguma coisa assim. E o tempo de resposta, eles dizem que chega a ser até 1000 vezes maior do que uma TV de LCD. Então a diferença é brutal. Outra coisa, ângulo de visão. A TV de OLED tem um ângulo de visão muito superior à TV de LCD, também justamente por causa daquelas características da TV de LCD que limitam o ângulo de visão. E eu acho que a vantagem mais interessante, que é a mais revolucionária em termos de tecnologia em si, que está relacionado com a espessura da tela também. Por ser uma tecnologia que você consegue fazer em espessuras muito pequenas, você consegue colocar essa tela em diversos substratos. Eu vi aqui que você consegue colocar até em PET, que é um plástico, um tipo de plástico, que tem garrafa PET, e que você consegue dobrar. Isso daí sempre foi um dos motes principais do OLED, desde 10 anos atrás, quando começou a se falar dessa tecnologia, que seria a TV dobrável. Isso parece muito interessante, pô, legal, vou conseguir dobrar, colocar no meu bolso. Não é exatamente esse o mote da TV. Não é você pegar sua TV e dobrar. Isso não... Pra que isso? Não tem vantagem de você dobrar a sua TV. Talvez tenha, não consigo pensar numa vantagem. Mas a principal vantagem disso é você moldar um display da forma que você quiser. Por exemplo, a gente pode pensar, vou dar um exemplo de painel de carro, por exemplo. Quando eu penso em painel de carro e monitor de LCD, eu sempre penso na Tesla, que tem um modelo deles, um modelo S, que tem um baita de um display de LCD enorme, que você tem mapa, tem GPS, o carro é fantástico em si, né? Mas tem um display de LCD enorme lá no painel, e que é um mote muito grande da marca, você se sente numa espaçonave lá. A questão é que ele é quadradão, no painel ele fica quadradão. Com uma TV de OLED você consegue moldar o display junto com o painel do carro. Então você tem uma liberdade de design muito grande. E como a gente sabe que é o mote da marca da maçã, é que design é tudo. Você tem um design fantástico, você consegue vender, você consegue criar um desejo no consumidor daquela marca e realmente você ter um produto futurístico, você ter uma marca que tem um design bacana, você se sente confortável com aquele produto, você se sente melhor com um produto com design bacana. E isso daí é uma vantagem muito grande de OLED. Você tem um painel do carro, você consegue fazer uma tela curva. A LG mostrou na CES de 2016 diversos modelos. Você tem tela côncava, tela convexa, que a convexa você consegue colocar numa coluna de um shopping, por exemplo. Você consegue ver a TV de diversos ângulos, e além de você ter praticamente não ver a espessura da TV na coluna. Então ela faz parte da coluna e ainda assim molda. É fantástico como quesito de design. Então isso daí realmente é uma marca futurística dessa tecnologia em si. E eu acho isso fantástico, porque você pode até pensar, para TV em casa, será que realmente isso é o futuro? Será que não vamos acabar substituindo por realidade aumentada, ter os óculos e ver a TV de uma forma diferente, mais interativa? Eu acho que a TV pode até ser que migre para esse tipo de caminho, o que eu duvido um pouco, mas pode até ser que uma boa parte do mercado seja assim, mas inevitavelmente a gente vai ter displays em qualquer espaço do público, sei lá, no carro, como falei, você vai ter na sua casa, eu acho que provavelmente em diversos lugares, por mais que não sejam TVs, possa ser só alguns monitores, você ainda vai ter displays de diversas formas. E o OLED, eu acho que vai ser a tecnologia dos próximos, sei lá, 10 anos. Não, 10 anos é muito até. Pelo menos dos próximos 5 anos, o que vai dominar é realmente a tecnologia OLED. E já esquecendo de falar, também tem a
então falar da AMOLED, que é muito utilizado em especificações de telas de celulares, principalmente, que nada mais é que é uma diferença construtiva da tecnologia OLED. É basicamente a mesma coisa em termos de tecnologia, mas existe uma especificação de fatores construtivos diferentes. E também tem a Super AMOLED, que foi, acho que, desenvolvido pela Samsung. Eles conseguem colocar no próprio display o sensor capacitivo, de forma que você não precise sobrepor uma outra camada em cima do display, que seria o sensor, que acaba deteriorando a imagem. Você tem, por mais transparente que seja essa tela, você acaba perdendo luminosidade, cor, e sem isso, com a Super AMOLED, você consegue uma imagem muito mais viva, porque você não tampa a imagem. Mas a tecnologia ainda assim é a AMOLED, o OLED, que é basicamente a mesma coisa. Bom, é isso aí. Acho que eu vou ficando por aqui. É isso que eu tinha para falar sobre TVs. Eu acho que é um assunto bem interessante. Coloca nos comentários o que vocês acharam, o que vocês querem que eu fale mais. Se teve alguma dúvida, se discorda do que eu falei, escreve aí. Curte o vídeo se vocês gostaram. Se inscreve no canal para receber mais vídeos sobre tecnologia ou sobre mestrado. Também tem parte do meu canal que eu falo sobre viajar, sobre morar no exterior. Então é meio misto. Se inscreve no canal se você gosta dessa proposta e compartilha o vídeo, sei lá. Falou!